Bom dia, pai. Bom dia também para você, aluno. Nós vamos para mais uma aula, tá? E antes da nossa aula, nós vamos fazer uma breve oração. Tudo bem? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pela vida e pela saúde. Obrigado também porque até aqui tu tem derramado bênçãos sem medida sobre nossa vida. Continue nos protegendo. É o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Turma, olha só, nós vamos dar continuidade à nossa unidade, a Amazônia na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Em que nós vamos falar do capítulo 6, a Batalha da Borracha na Amazônia. Nós trabalhamos o capítulo 5, que fala desse processo, né? De que a Amazônia ela passa pelo processo de ocupação do território amazônico. Nós vimos que no governo de Getúlio Vargas, ele sempre planejou projetos de ocupação, e uma delas foi o quê? Foi as colônias agrícolas nacionais, tá certo? Só que no contexto da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele vai assinar vários acordos, né? Dentre eles nós destacamos na aula passada o Acordo de Washington, em que países da América do Sul, inclusive o Brasil, vão então apoiar, tá certo? Os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, os países aliados. No caso, o Brasil vai enviar o quê? O Brasil vai enviar matéria-prima, que é o látex, não é isso? E também o minério, tá certo? Sendo ali retirado, né, de Minas Gerais. Então, nós vamos observar, tá certo? Será que isso vai alterar o processo de ocupação da Amazônia nesse contexto da Segunda Guerra Mundial? É isso que nós vamos ver. Tudo bem? Nós temos então aqui, por exemplo, a Amazônia na Segunda Guerra Mundial, tá? Da página 30 e 31, para a gente finalizar parte do capítulo 5, certo? Nós temos então aqui, ó, o que essa história tem a ver com o projeto de ocupação? Bom, acabei de explicar para vocês que a Amazônia, né, ela passa pelo processo de ocupação territorial, porque na visão de Getúlio Vargas, o território era o quê? Era um espaço vazio que precisava ser ocupado, né? Então, a partir do momento que nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Ele vai estar presente, sim. No contexto da Segunda Guerra Mundial, a ideia de ocupação vai estar presente, tá bom? Nós vamos ver aqui, ó, só para relembrar, tá certo? Que Vargas implantou o projeto de colônias agrícolas. Nós já falamos isso, só para relembrar, tá bom? Só que nós vamos entender o seguinte, ó, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, vai alterar essa política? Bom, ela vai alterar sim em parte. O que, professor, que ela vai alterar? Ela vai alterar, então, o processo de ocupação, ela não será mais através das colônias agrícolas, mas sim a ideia de ocupação ela permanece, tá? Nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, as colônias agrícolas não será mais necessário para poder então atrair, né, pessoas para a ocupação, mas essa ideia, a ideia de ocupação, ela vai existir sim no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aqui o seguinte, ó, homens trazidos para a região foram empregados na extração do quê? Da borracha. E quem vai ser, professor, essas pessoas? Né? Quem são essas pessoas? Que grupos vão vir para o território? E aí o governo vai estimular a vinda de quem? Dos nordestinos. Nós já falamos isso também, né? Que os nordestinos eles vão ser, né, o grupo que vai ser atraído para o território amazônico, tá certo? Logo então, sabendo desse processo, né, de ocupação, em que muitas pessoas vão vir para a Amazônia, tá certo? Não para as colônias agrícolas, né? Nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, agora elas vão extrair, tá certo? O látex no território amazônico, tá bom? O governo, então, ele vai criar o que nós vamos chamar aqui, ó, de Banco de Crédito da Amazônia, tá certo? Para estimular, então, a vinda desses trabalhadores para o território e também estimular o trabalho da extração do látex, tá certo? Então, o governo, tá? O governo, ele criou o Banco de Crédito da Borracha, que hoje é o atual BASA, Banco da Amazônia. O banco, ele foi criado, tá? O Banco de Crédito da Borracha, ele foi criado com a ajuda de capital estrangeiro. E
na data de sua inauguração, para você ter uma ideia, os Estados Unidos detinha 40% de suas ações, né? Por quê? Porque houve investimento de capital estrangeiro, tá certo? Além de financiar, o Banco de Crédito da Borracha financiar os seringalistas, tá? Ele também substituiu o quê? As casas aviadoras, né? Que ali recebia toda a borracha, né? O látex já depois do processo de defumação, né? Para quem lembra, lá no 8º ano nós falamos também desse processo, o primeiro ciclo, né? Da borracha. Só para relembrar, nós estamos falando aqui do segundo ciclo da borracha, né? Que é no contexto da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Nós temos então aqui, o banco ele vai monopolizar o comércio da borracha e isso garantiu ao Estado brasileiro o controle sobre as negociações do comércio. Então, o banco de crédito ele vai financiar os seringalistas, né, vai substituir as casas aviadoras e ter todo o controle, então, da extração do látex, negociando, né, esse produto e dando lucro para o governo, tudo bem, né, dando lucro para o governo e aí estimulando o comércio desse produto com os países aliados durante a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Nós temos então aqui os soldados da borracha, tá bom? Já os soldados da borracha, nós temos aqui o seguinte, ó, eram, né, pessoas, né, que vinham então para extrair, né, essa matéria-prima da árvore da seringueira, tá bom? Aí nós temos então aqui, ó, a extração do látex foi retomada em grande escala na Segunda Guerra Mundial. Então, a partir do momento que ela foi retomada, nós vamos caracterizar esse momento em que a borracha ela ganha importância no comércio de segundo ciclo da borracha, tá? Não esqueça, segundo ciclo da borracha. Então nós temos aqui, ó, a extração do látex se tornou a base da economia da Amazônia. Por quê, professor? Porque era em grande escala, né? Ou seja, nós temos então aí o produto que é valorizado nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, tá bom? A principal mão de obra era formada por migrantes provenientes da região Nordeste. Mais uma vez, nós vamos destacar quem? Os nordestinos, né? Os nordestinos. Mas a gente entende que há um motivo para isso, tá? Por que, professor, que esses nordestinos vieram para, né, a extração do látex? Eles vieram para o território para colocar em prática essa atividade. Aí nós vamos ver daqui a pouco, tá certo? Aí nós temos então aqui a necessidade de trabalhadores na extração do látex era tão grande que foi criado um órgão específico chamado de SENTA, certo? SENTA. O que significa, professor? Presta atenção, já nós vamos ver aqui. Mas olha só, nesse processo que foi criado a SENTA, né, o SENTA, o principal objetivo dele é de atrair pessoas para o território. É como se fosse formar um exército, né, de nordestinos para a extração do látex. E aqui nós temos então, para atrair essas pessoas, o SENTA ele fazia campanha para atrair mão de obra para a Amazônia. E nós temos aqui o slogan, né? Slogan borracha para a vitória, tá certo? Esse é o slogan que foi criado pelo SENTA, né? Para atrair as pessoas para o território. Por quê, professor? Porque o principal objetivo, né, do Brasil ter assinado os acordos era de enviar, né, o látex para os países aliados. Então a borracha ela iria então ajudar os aliados a ser vitoriosos na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Olha só o que tem aqui também. Os seringueiros se sentiram mais do que trabalhadores. Aí nós temos, por quê, professor? Se eles estão envolvidos, né? Assim, no contexto da Segunda Guerra Mundial, estão ajudando os aliados, né? Eles não vão se sentir seringueiros. Nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, eles vão se sentir, sabe o quê? Soldados da borracha.
porque eles estão contribuindo, tá certo? Para a vitória dos aliados, enviando o látex, né, a borracha, para os países, né, aliados. Então, nós temos aqui, os seringueiros se sentiram mais do que trabalhadores, ou seja, soldados da borracha, tá certo? Os órgãos criados, né, pelo governo no contexto da Segunda Guerra Mundial, nós temos aqui o seguinte, o SENTA, que nós já acabamos de falar um pouco, né, desse órgão, ele tem aqui o seguinte, ó, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Qual era o principal objetivo, professor, do SENTA? Era arregimentar um exército de pessoas no Nordeste, né, para trabalhar onde? Nos seringais. Era atrair essas pessoas para o território, né? Ou seja, para atrair, além do slogan que foi criado, ele divulgava também algumas vantagens. Que vantagens eram essas, professor? E nós temos aqui, ó, passagens, alimentação, amparo à família, assistência médica e religiosa. E após a Segunda Guerra Mundial, né, o SENTA iria fazer com que esses soldados voltassem para a sua terra, né? E logo eles iriam receber, sabe o quê? Pensão vitalícia. O que seria, professor, então, essa pensão vitalícia? É como se fosse um salário, né? Uma aposentadoria. Ele ia receber, então, o salário por ter, então, contribuído, né, durante a Segunda Guerra Mundial, enviando látex para os aliados. Então, após a guerra, eles iriam receber essa pensão vitalícia. A gente entende também, aí nós temos aqui um dos motivos, tá, para a vinda da maioria dos nordestinos, era que eles queriam melhorar de vida. Por que, professor, melhorar de vida? Porque o Nordeste, né, a gente vai entender que nesse período ele já sofria com o quê? Exatamente, tá? Ele já sofria com a seca. Então, muitos desses nordestinos, passando por essa situação, eles queriam vir para o território amazônico justamente para mudar de vida, para melhorar de vida, né? Ou seja, iriam trabalhar aí durante o período da Segunda Guerra Mundial enviando látex para os aliados, mas eles queriam então dar melhores condições para a sua família, tá certo? Então, nós temos esses motivos, né? O principal objetivo da SENTA, né? O porquê que os nordestinos, a maioria veio para o território, tá bom? E nós temos aqui o seguinte, primeiros destinos das pessoas era o quê? Era a hospedaria do Tapanã, em Belém, ou Aleixo, em Manaus. Por quê, professor? Porque lá ele já ficava em quarentena, né? Período em que recebiam medicamentos que prevenissem infecções comuns, né, na floresta tropicais, para depois serem transferidos ao seu destino final, algum seringal da Amazônia, tá certo? Mas, professor, será que o órgão, né, o SENTA, ficava preocupado, né, com a saúde, né, dessas pessoas que iam adentrar a floresta? Não, tá? Eles têm um objetivo. Já eu falo para vocês, tá bom? Então, aqui nós vamos ver que esses motivos foram reais. Mas, professor, e a propaganda feita pelo SENTA? Vocês sabem que muitas das vezes a propaganda ela é o quê? Exatamente, tá? Ela é enganosa, tá certo? Muitos desses trabalhadores, tudo que foi prometido, né, não havia nada que eles prometeram, né, por exemplo, de uma moradia, né, na floresta para que eles pudessem descansar. Ainda não tinha né, alguns serviços básicos para atender a necessidade desses nordestinos, tá certo? Mas como eles já saíram do Nordeste e foram para o território amazônico, já estavam lá nas terras, né, muitos deveriam então colocar em prática as atividades que vieram fazer no território. Extrair o quê? O látex, tá bom? Nós vamos ver aqui então os outros órgãos que foram criados, né? Nós temos então aqui, ó, por exemplo, o Banco de Crédito da Borracha, que nós acabamos de falar no primeiro slide,
tá certo? Nós temos aqui a SNAP, Serviço de Navegação da Amazônia e Administração dos Portos do Pará. Nós temos então aqui, ó, o principal objetivo desse órgão que era dirigido pelos militares e responsabilizava-se pelo transporte de quem? Dos nordestinos para a Amazônia. A SAVA, nós temos então aqui que é a Superintendência de Abastecimento do Vale Amazônico, né? A sua meta era o que? Abastecer de alimentos e materiais de produção os seringais mais afastados. Então, ali, né? Materiais, alimentos, tá certo? Esse órgão era responsável, então, por abastecer esses seringais mais afastados, onde, né, estavam ali colocando em prática a atividade da extração do látex. Nós temos, então, aqui SESP, que é Serviço de Especial de Saúde Pública. Ela realizava práticas destinadas à prevenção de endemias e doenças em geral. Tá? Aí, lembra do que eu falei para vocês, professor? Esses órgãos estavam preocupados com a saúde, tá? Preste atenção. Olha só o que diz aqui. O principal objetivo desses órgãos era o quê? Garantir o funcionamento do sistema de produção da borracha, né, e venda para o mercado norte-americano. Ou seja, eles não queriam que houvesse interrupções. O que seriam essas interrupções, professor? Ora, soldados da borracha, o quê? Doentes. Se eles estão doentes, não tem como extrair, né, a matéria-prima. Então, eles davam todo esse aparato, né, da vacina, de alimento, era justamente para que eles não pudessem, né, fraquejar, adoecer, para interromper a extração do látex, tá certo? Ora, nós temos então aqui uma expressão que foi utilizada, né, na Batalha da Borracha. Por que Batalha da Borracha, professor? Porque ela foi criada para construir a ideia de que as pessoas que trabalhassem nos seringais durante a Segunda Guerra Mundial estavam o quê? Contribuindo para a vitória de quem? Dos aliados, tá? Para a vitória dos aliados. E na Batalha da Borracha nós temos aqui dois grupos, os brabos e os mansos, tá? Eram a maioria de pessoas pobres que aceitaram trabalhar na Amazônia. Mas, professor, quem eram os brabos? Né? Quem eram os mansos? Brabos eram chamados assim os nordestinos recém-chegados na Amazônia e que pouco e nada conheciam da extração da borracha, né? Não sabia manusear, não sabia utilizar as ferramentas, não sabia fazer o corte na árvore para poder extrair o látex. Então, esses eram chamados de quê? De brabos, tá certo? E os mansos? Os mansos eram também nordestinos que já viviam na Amazônia e dominavam a técnica da extração do látex, tá certo? Professor, me diz uma coisa, após a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, como ficou a situação desses trabalhadores? Como ficou a situação dos soldados na borracha no território amazônico? Aí nós vamos ver isso na próxima aula. Beleza? Tchau, gente!